Shalom pessoal, a paz do Eterno. Vim aqui fazer mais outro vídeo, onde algumas pessoas têm dúvidas sobre a questão do batismo. Qual é o verdadeiro batismo? Amém? É em nome de três, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito? Ou é em nome de um, que é no nome do Filho, quer dizer, o verdadeiro nome dele, que o mundo conhece como Jesus Cristo, mas o nome dele, em hebraico, ou o verdadeiro nome dele, é Yeshua HaMashiach, porque ele era um judeu. Amém? Mas a questão aqui desse vídeo não é essa. A questão é, o batismo é em nome de três ou é em nome de um? O que as Escrituras podem nos mostrar? Amém? A gente vai aprender aqui hoje. Primeiro a gente tem que entender qual é o significado do batismo. Amém? Começando logo esse vídeo, eu quero logo esclarecer algumas coisas para vocês, meus irmãos. Batismo de crianças não é válido dentro da Escritura. Por quê? Porque a criança ela tem que crer, ela tem que se arrepender e tem que depois ir para as águas. Então, uma criança ela não tem consciência de pecado. Uma criança ela não sabe do que é certo e do que é errado. Ela não sabe. Amém? Então, a pessoa que deve receber o batismo é uma pessoa que tem consciência do que é certo e do que é errado. Coloca aí uma estimativa entre 14 e 15 anos. Mais ou menos isso. Amém? Mas o tema desse estudo é: qual é o verdadeiro batismo? Em nome de três ou em nome de um? Eu gostaria que você abrisse logo sua Bíblia em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 16, a gente vai entender de que batismo de criança não é válido e de que precisamos ser batizados. E antes do batismo eu preciso ouvir a mensagem de Deus e depois crer, para depois ir para as águas. Amém? Eu preciso entender o plano, crer nesse plano do Eterno e ir para as águas. E receber o verdadeiro batismo. Qual? Em nome de três ou em nome de um? A gente vai aprender aqui hoje. Amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, olha o que o nosso Yeshua diz, que é para ir para todo mundo, proclamar o evangelho. Quer dizer, eu tenho que anunciar o evangelho às pessoas, o verdadeiro evangelho, a toda criatura. Então, todo mundo tem que ouvir a mensagem de Deus. Todo mundo tem que entender o plano do Eterno para depois crer. Como é que eu vou crer numa coisa que eu não entendo ou que eu não sei? Amém? Certa vez o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem de Deus, a verdadeira. Então eu preciso primeiro ouvir a mensagem, entender o plano, para depois crer e ir para as águas. Amém? Versículo 16 ele diz, e aquele que crê, olha aí, crê e for batizados, será salvo. E o que não crê será condenado. Então eu preciso ouvir a mensagem, entender a mensagem, depois crer e depois ir para as águas e receber o verdadeiro batismo. Amém? Está vendo que batismo de criança não é válido. Amém? Porque quando a criança é batizada, alguém crê por ela e não ela mesma crê por ela mesma. Amém? Porque ela é uma criança e não entende de nada. Amém, meu irmão? Precisamos entender isso. Em seguida, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 5. Uma conversa que o nosso Senhor Yeshua tem com Nicodemos. E a gente vai entender a importância do batismo. E precisamos sim ir para as águas. Precisamos sim receber um batismo. O verdadeiro. Se a gente receber o batismo que não está dentro das Escrituras, então não é válido perante o Eterno. Amém? João capítulo 3, versículo 5 diz assim, isso é uma conversa de Nicodemos com o nosso Senhor Yeshua. Amém? Versículo 5, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quando ele diz nascer da água e Espírito, a água representa o batismo. Então se eu não for para as águas, se eu não ouvir a mensagem de Deus, se eu não crer e se eu não receber o verdadeiro batismo, eu não vou entrar no reino dos céus. Amém? E ele disse que não nascer da água e do Espírito. O que é uma pessoa nascer do Espírito? É um conhecimento totalmente diferente do que fomos ensinados. Porque aqui Nicodemos tinha um conhecimento da lei, mas não tinha o conhecimento do Messias. Entenderam? Então eu preciso ir para as águas
e ter um conhecimento do plano do eterno. E não esse conhecimento distorcido do mundo. Entenderam, meus irmãos? Que só existe um caminho, uma fé, um batismo, um único Deus, um único Salvador. Esse conhecimento precisamos ter para depois crer e ir para as águas e receber o verdadeiro batismo. Amém? Mas qual batismo é? Em nome de 3 ou em nome de 1? Abra a tua Bíblia agora em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28 e versículo 19. É um texto que é muito usado pelas pessoas, mas é confundido, tá? Mas precisamos ler com calma para a gente entender, porque um texto não pode anular outros textos. Amém? A palavra do Eterno é completa. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: Ide portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Então, ide por todo o mundo, proclamai esse evangelho e fazer que todas as nações se tornem discípulos, quer dizer, povo de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Então, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz que é para proclamar o evangelho a toda criatura e depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, se a gente parar para pensar, então, Valmir, então batiza em nome de 3, que está escrito. Amém, meu irmão. Precisamos entender. Eu vou colocar aqui em cima o rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá? Vou colocar aqui em cima, vocês analisem com calma. A Bíblia de Jerusalém, no rodapé dela, vem dizendo que esse texto ele foi um pouco alterado. Mas isso não vem ao caso. Dentro do texto mesmo, a gente já vai compreender que esse texto não é válido. Por quê? Quando ele diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho e batizando em nome, veja que está no singular, nome, singular. E ele disse em nome do Pai. Pai não é nome. Filho não é nome. E Espírito Santo não tem nome. Então, se esse texto estivesse correto, eu tinha que proclamar o verdadeiro nome do Eterno, o verdadeiro nome do Filho e o nome do Espírito. Mas isso não é invocado pelas pessoas. As pessoas dizem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, são 3. E por que aqui no começo está dizendo em nome, que é singular? Entenderam? Mas vamos para outro texto para que a gente possa entender que o batismo é em nome de 1. Então, se os apóstolos lá em Atos batizarem em nome de 3, então está correto. Mas se eles batizarem em nome de 1, então ele não tem como anular um chamado ou uma ordem do nosso Senhor Yeshua. Claro que não. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24 e versículo 46 ao 47. Amém? Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47 a gente vai entender. Versículo 46 ele diz: E disse-lhe, assim está escrito que o Cristo, o Messias, deveria sofrer e ressuscitar dos mortos, e ao terceiro dia, em seu nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Então, no nome dele, seja proclamado o arrependimento de pecados, a remissão de pecados. No nome de quem? Dele. Não é em nome de 3. Aqui ele fala que é em nome dele. E agora a gente vai compreender agora em Atos, quando os apóstolos batizam. Ele batiza em nome de quem? Em nome de 3 ou em nome de 1? Abra a tua Bíblia novamente agora. Em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Vamos ler Bíblia, meu irmão. Vamos ler Escritura. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Isso é Pentecostes. Depois você lê o capítulo 2 por completo e você vai entender. Isso é quando a descida do Espírito Santo no tempo de Pentecostes. Mas quando chega um dado momento, ele batiza algumas pessoas que creem. Mas peraí, qual foi o batismo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito ou em nome de 1? Atos capítulo 2, versículo 37 ao 38 diz assim, 37. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmão, o que devemos fazer? Então aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Pedro perguntaram: Então, o que deveríamos fazer? Versículo 38 ele diz: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos. Então eu preciso também não só ouvir a mensagem, não só crer na mensagem, mas eu preciso me arrepender. O que é se arrepender? Eu viver uma vida nova. Amém? É que eu vivia de uma forma e agora eu vou viver de outra. Arrependei-vos. Então isso uma criança não pode fazer.
Amém, meu irmão? Então, nós que temos conhecimento do que é certo e do que é errado, precisamos ouvir a verdadeira mensagem, crer no Evangelho, arrependei-vos de uma vida errada ou de um caminho que não é trilhado pelo Eterno e depois ir para as águas. Amém? Mas que batismo eu vou receber? Em nome de 3 ou em nome de 1? E ele diz aqui, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz: e cada um de vós seja batizados em nome, pega a tua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Versículo 38, em nome de quê? Na tua Bíblia aí vai estar Jesus Cristo. Mas o verdadeiro batismo é em nome de 1 ou em nome de 3? É em nome de 1. E é em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Que é o verdadeiro nome dele. Mas o ponto central não é esse. O ponto central aqui nesse vídeo é: o batismo é em nome de 3 ou em nome de 1? Amém? Então a gente já viu que lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele pede para batizar em nome de 3. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 47, ele diz que o nome dele seja proclamado a arrependimento de pecados. Então é em nome de 1, não é em nome de 3. E aqui em Atos, ele está confirmando que o batismo é em nome de 1. Vamos para outro batismo. Atos capítulo 8 e versículo 16. Atos capítulo 8 e versículo 16 a gente vai entender. Amém? Depois você lê do versículo 9 em diante de Atos capítulo 8, aí você vai entender por quê. O ponto central aqui só é qual é o batismo, em nome de 3 em nome de 1. A gente vai ver que é em nome de 1. E nesse batismo aqui, é um homem chamado Simão, que era um mago, ele fazia adivinhação para as pessoas. Mas Filipe chegou lá e começou a anunciar a boa nova, e aquelas pessoas que ouviram esse mago, creu em Filipe, creu em toda a palavra e foram para as águas. E depois esse Simão também foi batizado, porque ele creu na mensagem de Filipe. Mas qual o batismo dele ou deles? É em nome de 3 ou em nome de 1? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de... Na tua Bíblia vai estar Jesus Cristo, mas o nome dele no batismo é Yeshua HaMashiach. Então a gente já viu mais uma vez que o batismo dele é em nome de 1, não é em nome de 3, pelo amor do Eterno. Isso é tradição de homens. Vamos para outro batismo. Atos capítulo 10, versículo 47 ao 48. O batismo de Cornélio, algo que todo mundo já conhece. O batismo de Cornélio. Atos 10 é a história de Cornélio. Quando chega no finalzinho do versículo 47 ao 48, a gente vai entender que ele foi batizado. Não só ele, mas toda a sua família e todos que estavam ali reunidos na sua casa. Mas qual foi o batismo? Em nome de 3 ou em nome de 1? Atos capítulo 10, versículo 47 ao 48 diz assim: 47. Poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo, assim como nós? Isso é uma pergunta. Será que esses homens que são romanos, que são gentis, será que eles podem receber o batismo? Olha que interessante. E o Espírito do Eterno possa habitar sobre eles? Amém? No versículo 48 ele responde: e determinou que fossem batizados em nome... Na tua Bíblia vai estar Jesus Cristo, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, mostrando que o batismo é em nome de 1, não é em nome de 3. Amém? Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Então, já vimos claramente 3 exemplos de batismo, e todos os batismos é em nome de 1, não é em nome de 3. Abra a tua Bíblia agora em Atos capítulo 19 e versículo 5. Atos capítulo 19, versículo 5, depois você lê o capítulo 19 por completo, você vai entender. Isso eram alguns irmãos que foram batizados no batismo de João. Que o batismo de João era um batismo só de arrependimento. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. Porque vem alguém depois de mim que batizará com vocês o Espírito e fogo. Então, todos aqueles homens eram batizados no batismo de João. Amém? Mas o verdadeiro batismo só vai acontecer em Atos, na descida do Espírito Santo. Amém, meu irmão? E qual foi o batismo deles? Versículo 5 de Atos, capítulo 19, diz assim: tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome... Na tua Bíblia vai estar Jesus Cristo, mas é em nome de Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, o batismo é em nome de 1, não é em nome de 3, pelo amor do Eterno. O nome de 3 foi inventado pelos homens. Amém? Vamos ver outro batismo em nome de 3 ou em nome de 1?
Pelo amor do Eterno, meus irmãos, está nas Escrituras. Amém? Abra a tua Bíblia agora, vamos ver o batismo de Paulo. Atos capítulo 22 e versículo 16. Atos capítulo 22 e versículo 16, o batismo de Paulo. Vamos ver em qual batismo Paulo foi batizado. Qual foi o batismo? Em nome de 3 ou em nome de 1? Atos capítulo 22, versículo 16, ele diz assim: E agora, que esperas? Isso é uma pergunta. Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Invocando o seu nome. Que nome era para ser invocado no batismo de Paulo? Claro que era o nome de Yeshua HaMashiach. Claro que era o nome do Filho. Porque aqui nome singular, ao contrário lá de Mateus capítulo 28, que é em nome está no 3. Então a gente tem que entender isso, meus irmãos. Então é em nome de Yeshua, em nome de um. Paulo foi batizado dessa forma. A gente já viu lá em Pentecostes o mesmo batismo. Lá em Atos 8 o mesmo batismo. O batismo de Cornélio o mesmo batismo. Amém? Para a gente confirmar tudo isso, Romanos capítulo 6, em versículo 3 ao versículo 4, e a gente vai confirmar que o batismo verdadeiro é em nome de um e não em nome de 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: Ou não sabei que todos os que fomos batizados em Yeshua HaMashiach, que na tua Bíblia vai estar Jesus Cristo. Então aqui confirma que o batismo é em nome de um, não é em nome de 3, pelo amor do Eterno. Amém? Então aquela ordenança lá de Lucas é a verdadeira. A de Mateus não, foi alterado. Mas aqui não vem o caso. O caso é, qual o verdadeiro batismo? 3 ou em 1? É em 1, não é em 3. Quem foi batizado em nome de 3, infelizmente esse batismo não é válido perante as Escrituras. E em seguida ele diz: E na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte. Então é aquilo que eu disse anteriormente. O que é o verdadeiro batismo? É o morrer para o mundo e viver para Deus. É o viver vida nova. Amém? Aquilo que eu fazia de errado, da forma que eu vivia, eu não posso viver mais. Eu tenho que viver vida nova. Um homem novo, uma criatura nova, porque eu morri para o mundo e agora eu vivo para o Eterno. Para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivemos vida nova. Amém? Entenderam, meus irmãos? Qual é o verdadeiro batismo? Em nome de 3 ou em nome de 1? E a gente já viu claramente dentro das Escrituras que o verdadeiro batismo é em nome de um, em nome de Yeshua HaMashiach, que na tua Bíblia vai estar Jesus Cristo. Mas o verdadeiro nome dele é Yeshua HaMashiach. E não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Esse batismo não é válido. Amém? Leiam as Escrituras, meus irmãos, pesquise, examine, para que você possa fazer a vontade do Criador e não da criatura. Há muitos mandamentos de homem que não estão nas Escrituras, e um deles é esse batismo, que é em nome de um, e tem que ser em água corrente. Amém? Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno nos abençoe.